Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos de volta com novos episódios nessa nova temporada. Então vem aí muita conversa boa sobre ciência, sobre pesquisa, com nossos iguatuenses ou relacionado aí à nossa região. Estão preparados? Então vem comigo, vamos ver o que é que a gente preparou para essa nova temporada. Nesse episódio de hoje, a gente conversou sobre vários tópicos, então, embora seja um episódio com apenas um convidado, onde a gente deveria falar sobre a pesquisa, a gente falou não só sobre a pesquisa da nossa convidada, né? Então, não só sobre os produtos naturais que ela estuda no mestrado, mas também sobre a sua paixão pela cosmetologia natural, o empreendedorismo, como foi a influência de outras experiências que ela teve para que tudo isso se construísse. Então foi bem legal, acho que pode abrir um pouco também a mente de outras pessoas para expandir as suas oportunidades, né? E também outros programas, outras vivências de pós-graduação que podem ser um pouco diferentes da tradicional e assim ser algo que você se encaixe melhor. Então, eu adorei essa conversa, até porque é uma coisa que eu também, pessoalmente, né, particularmente já gosto, que é falar de cosméticos. Então, esse episódio a gente está tratando sobre tudo isso e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Bruna Angélica é filha de Jacinta e neta de Dona Guida. Natural de Iguatu, atualmente ela mora em Fortaleza. É licenciada em Química pelo IFCE Campus Iguatu e especialista em fitoterapia pela Dom Alberto Santa Cruz do Sul. Ela também é mestre em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, com ênfase em produtos naturais pela Unilab em Redenção. Atualmente, ela é professora voluntária do Instituto Superior Politécnico São Tomé e Príncipe, na África, e no topo de tudo isso, ela ainda é CEO e fundadora da marca Meu Eco, de cosméticos naturais. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Bruna. Olá, Raquel, tudo bem? Muito obrigada, né, pelo convite. Me senti honrada diante de todos esses pesquisadores que você já apresentou aqui no podcast, que você sabe que eu adoro ouvir a pesquisa da galera. Você sabe que eu sou fã do seu podcast, então me senti muito honrada em poder participar, né, em poder falar um pouco do meu trabalho, né, um pouco da minha trajetória e, quem sabe, inspirar outras pessoas também. Bruna foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para o podcast. Primeiro eu pensei em fazer um episódio que seria ela e outro convidado, mas eu acho que só os tópicos que a gente vai conversar aqui já vai dar muito pano para manga, e aí, né, demorou um pouquinho para essa gravação sair, mas estamos aqui nesse novo grupo de episódios com a Bruna, e a Bruna sempre acompanhou meu trabalho desde a graduação, que a gente é contemporânea, né, não fomos da mesma turma, Sim. mas estivemos no IFCE na mesma época. Turmas Então, bem próximas, né? acho que era tipo 2 turmas depois de mim, né? Era. Alguma coisa assim. E aí no ônibus, às vezes a gente ia para pegar o ônibus juntas. Era. Inclusive, na época que eu passei, eu era muito, mas muito amiga de André. A gente andava muito juntas por conta de um movimento da igreja que nós participávamos, né? E quando eu passei em Química, ela, vamos lá em casa conversar com a Raquel, tu vai ver, tu vai gostar das coisas que ela fala, não sei o que, para ela te mostrar os materiais que ela tem. Tipo assim, olha, para você se empolgar com a Química. Então parece que deu certo, né? Ela já tá aí, ó, mestra, Não é? fundadora. Então, assim, teve muita experiência, né? Tu já teve muita experiência aqui, como eu já citei, mestre, especialista,
a professora, e aí, e também, com tudo isso, ainda também tem a Meu Eco, né? Sim. Como é que foi essa jornada assim, ou como essas tuas outras experiências te influenciaram para chegar a, até a Meu Eco? Menina, foi uma caminhada bem longa, porque assim, toda a minha trajetória acadêmica ela foi pensada para ser professora, né? Eu comecei no ensino fundamental, depois dei aula no ensino médio e antes de concluir a graduação já era coordenadora pedagógica de uma escola de ensino fundamental, né, privada, no Iguatu, só que sabe quando você não está satisfeita? Tipo, você está ali naquela zona de conforto, mas está faltando algo. Então, para mim parecia que estava tudo perfeito, né? Eu estava ganhando bem, trabalhando e tal. Eu disse, mas eu queria mais. E aí eu resolvi me inscrever no programa de mestrado da Unilab, né, que é em sociobiodiversidade e tecnologia sustentável. E aí eu fui alinhar as coisas que eu gostava, né, que eu já tinha lido, que eu pesquisava muito na faculdade, para levar para o mestrado. E aí eu fui para o mestrado com um projeto para trabalhar com extratos vegetais, mas era aplicados em áreas da agricultura, né, para evitar a questão do uso de agrotóxicos, esse manejo. E aí meus orientadores vieram assim, Bru, vamos trabalhar com isso voltado mais para a área da saúde, para desenvolvimento de algum produto natural, né, onde a gente possa aplicar. Então, com o meu primeiro orientador, a gente trabalhou, que eu tive dois, por conta que no meio do programa, aliás, no meio do mestrado, um teve que se desligar, né, para ele ir se dedicar a outros projetos. E aí, nesse primeiro, a gente trabalhava muito com foco desses produtos naturais voltados para a contenção, né, do besouro da doença de Chagas. E aí a gente estava muito empolgado nessa pesquisa, mas infelizmente ele precisou se desligar e eu fui para outro orientador com 1 ano de mestrado. Tu pensa aí o perrengue. E então eu fui para esse outro professor, que é o professor Aloysio, que até hoje ele me orienta em muitas coisas. Foi um divisor de águas trabalhar com ele. E ele me convidou para a gente trabalhar com óleos essenciais, mas não apenas com a pesquisa, a bioprospecção dos óleos essenciais, né, como já tinha, mas a gente pensou em trabalhar fazendo biocatálise utilizando fungos. E aí, né, nessa busca louca de estudar os produtos naturais para correr contra o tempo e tentar, né, aí concluir tudo certinho dentro do planejado aí do mestrado de 2 anos, eu me encontrei nessa parte, né, dos óleos essenciais. E aí, nossa, começou a pesquisa e trabalhando e pesquisando. E aí eu já fui chegando ali perto dos cosméticos, principalmente dos cosméticos naturais, né? Porque quando você começa a pesquisar sobre óleos essenciais, já vem a aplicação, ele muitas vezes na área da cosmética. Não sei se tu já deu essa pesquisada e viu que eles estão bem próximos. Só que a gente estudava para sintetizar moléculas a partir dos óleos essenciais. E a gente fazia outros testes também, né? Antioxidante, testes voltados, né, para o tratamento de alguma doença. A gente fazia esses primeiros testes, né, para desenvolver, porque, enfim, no mestrado não dá para desenvolver uma pesquisa tão aprofundada quanto no doutorado. Então, a gente viu a questão tanto dos óleos essenciais eficazes ali na contenção do mosquito da dengue, e a partir do terceiro estágio. A gente fez uma bioprospecção bem interessante desses óleos, em vários estudos. Mas o foco era a síntese. E aí, nesses estudos aí, eu me encantei pelos cosméticos naturais e comecei a estudar bastante paralelo ao mestrado. E foi assim que a Meu Eco começou a ir dar os seus pequenos passos e houve meio que essa minha transição de carreira, nada muito pensado, né, mas acontecendo da forma que ela poderia ocorrer. E confesso que eu estou bem feliz com essa transição de carreira, assim. Sim. Então, a Meu Eco era no início
Mas como um hobby teu que foi crescendo. Isso. A princípio, né, eu fui fazendo, visualizando, estudando, mas aí se tornou assim uma coisa em proporções que eu não conseguia me dedicar. Por exemplo, estar trabalhando e estar na meu eco. Uhum. Eu sempre queria que ela tivesse um pouco mais de corpo, que ela tivesse um pouco mais de visibilidade e tudo mais. E aí, quando eu terminei o mestrado em redenção, eu vim morar em Fortaleza. E aí eu fui trabalhar como instrutora de treinamento em uma empresa que de Fortaleza, ainda né, longe da docência, mas naqueles planos de fazer a meu eco crescer. E chegou um momento que eu disse, olha, ou eu me dedico somente a meu eco para transformar ela no que eu quero transformar, ou então ela não vai sair daqui. E aí eu pedi demissão do meu emprego CLT, já um trabalho assim bem consolidado, era muito bom. Mas aquela coisa, né? Como uma boa capricorniana, gente, sim, vou falar. Eu precisava acreditar nas minhas ideias. E aí eu pedi demissão e toquei a meu eco aí. E a gente já vai aqui para os 3 anos. Já estamos bem pertinho aqui dos 3 anos. E assim, só na intenção de expandir aqui. Eu lembro mais ou menos do início. Eu acho que eu não estava aqui ainda na época. Eu acho que ainda estava no meu ano do doutorado fora. Mas eu lembro que minha outra irmã comprava os Sim. sabonetes, então, e é engraçado ver como assim foi crescendo, né? Porque era início sabonetes, você foi aumentando o portfólio, hoje já tem uma grande Sim. variedade de produtos além da saboaria, né? Isso, e técnicas bem consolidadas, porque na época a gente não tinha tantas técnicas consolidadas, né? A gente foi meio que bem ali no início, meses que a gente estava trabalhando e ela consumiu, né, alguns dos nossos produtos. Hoje a gente tem técnicas muito consolidadas, matérias-primas muito mais eficientes, com performance bem, né, performances bem satisfatórias do que naquela época. Assim, foi um salto gigantesco, inclusive. Sim. E é diferente também ver, por exemplo, tem algumas empresas que a gente conhece, né, que fazem sabonetes também como se fossem artesanais. Uhum. Mas só de olhar você já consegue ver que não tem o mesmo zelo do seu, né? Não tem o mesmo. Até de ver a foto do sabonete, você consegue ver que aquele sabonete ali parece que foi um sabão que a pessoa fez para lavar roupa, uma barra de sabão para lavar roupa e botou umas cores lá para vender. Não sei, eu sou encantada pelo jeito que tu consegue mostrar. Eu Parece acho. mais hidratado, até mesmo lembrando, assim, quando Graciela usava ainda dos primeiros, tu disse que já mudou bastante. Uhum. Você via que era diferente a maneira que o sabonete ficava no final, né? Porque por ser artesanal, né, por ser feito em pequenos lotes, a gente tem um cuidado maior, tem mais tempo, né, para fazer acabamentos melhores, para fazer formas diferentes, né, com designers diferentes, porque a saboaria natural ela é fantástica, possibilita. Uhum. E a gente preserva algumas propriedades que as grandes indústrias não preservam, como, Uhum. por exemplo, essa questão de ser mais hidratante, né? Porque as grandes indústrias, elas vão fazer o quê? Elas vão vender o sabão para o sabonete, né? Sabão para a sua função única e exclusiva de limpar, né? E usa alguns ativos que são retirados aí nessa fabricação, por exemplo, a glicerina, para introduzir em outros cosméticos que ela é fantástica, né? Ela traz aí Uhum. uma série de propriedades muito fantásticas, né? Então, as grandes indústrias fazem essa utilização, né? Em vez de aplicar somente no produto, eles retiram e aplicam em uma infinidade, né? Então, por exemplo, como a gente faz em pequenos lotes, elas se mantêm, fica lá e por isso que eles são bem mais hidratantes. As grandes indústrias já não têm como fazer todos esses acabamentos minimamente como quem produz em menor escala consegue. Então, tem esse olhar, assim. Mudando um pouco, mas ainda continuando assim nesse mesmo tópico, quando tu começou a falar, tu falou que sempre teve essa trajetória para ser professora, né? E aí eu penso assim, que de certa forma é porque é o caminho
o caminho, não que seja o caminho mais fácil, mas é o caminho que realmente se prepara na universidade na maioria das vezes, né? E como é que tu vê, assim, essa opinião de sair da universidade para ir para o empreendedorismo? Se tu acha que realmente existem recursos suficientes para isso, para que a gente consiga sair mais empreendedores da universidade, o que precisa? Qual a tua visão sobre isso? Olha, eu acho que as nossas experiências, até mesmo dentro da universidade, elas podem nos direcionar a várias áreas da química. E eu lembro que quando eu comecei a estudar química, eu pesquisava muito em quais áreas nós poderíamos atuar. E eu ficava assim extremamente encantada, porque a química te possibilita atuar em várias áreas. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa ter experiências para entender onde a gente consegue estar. Tipo, é como se fosse uma expansão da nossa visão. É como se fosse, não. É a expansão da nossa visão. E dentro do mestrado, eu tive muito essa experiência, porque a gente pensava muito em gerar produtos, sair com algo concreto. E aí tem um núcleo tecnológico dentro da universidade e lá tinha alguns eventos, né? Em um desses eventos, eu fui premiada como o melhor projeto. E a partir dali, né, o meu professor sempre me instigava, Bruna, vamos tentar fazer um produto, vamos tentar fazer nesse sentido, sair com algo. E isso foi expandindo muito a minha mente sobre como nós podemos monetizar o nosso conhecimento. Porque Muito legal. e a gente tem muito conhecimento, e esse conhecimento é muito valioso, que às vezes a gente guarda aqui e a gente pode transformar esse conhecimento em algo que a gente consiga sobreviver, que a gente consiga ficar bem, que a gente consiga sair da caixinha. E eu acho que foi crucial essa minha experiência no mestrado, em específico com o meu professor, né, e todos esses eventos que eu participei, para eu entender como eu posso expandir a minha visão dentro da minha área. Então, quanto mais eu estudava sobre empreendedorismo, né, sobre essas áreas de monetização de conhecimento, eu percebia o quanto é possível a gente pegar o nosso conhecimento, transformar em trabalho, sair da caixinha, daquilo que foi posto, programado, e ter uma carreira de sucesso, assim. É legal porque, por exemplo, na minha experiência, né, tipo, a tua experiência na Unilab, ela proporcionou isso. Mas é uma coisa que eu acho que sinto falta lá na UFC são dessas coisas. Então, no mestrado e no doutorado, a gente tem uma disciplina obrigatória para dar aula em concurso. Então, eles estão lhe preparando ali para passar em um concurso. Mas e aí quem vai para a indústria? Tipo, Sim, agora eu estou fazendo um monte de entrevista, tentando mudar de área, e para mim uma pergunta besta de RH é super difícil. Sendo que poderia ter sido trabalhado isso na minha formação, ou mesmo a parte da comunicação científica, aqui com o podcast, ou blog. Não é trabalhado isso de maneira obrigatória como é na a aula do concurso, por exemplo. Então, por isso que eu te perguntei se isso é incentivado, né? Então, que bom que lá a gente consegue ter um pouco mais essa visão, esse incentivo para esse outro lado também, mas não é muito comum, principalmente assim. sim. Agora eu estou vendo algumas movimentações de algumas universidades desenvolvendo programas específicos para incentivar o empreendedorismo entre alunos. Eu tenho percebido algumas movimentações na UFC, né? Eu tenho amigas que já estão participando, recebendo bolsas para trabalhar e desenvolver, né, empreendimentos dentro da sua área. E agora, recentemente, eu estou em contato com uma professora do IF. Inclusive, nossa marca foi participar de uma feira recente que teve na cidade de Quixadá, né, relacionada ao empreendedorismo. Então, eu estou vendo que está acontecendo algumas movimentações dentro das universidades, ainda muito tímida, mas eu tenho percebido que isso está chegando. E uma das coisas que foram assim cruciais para eu desenvolver esse olhar foi justamente um núcleo, né, tecnológico que tinha dentro da universidade, dentro da Unilab, que eles nos incentivavam a criar produtos,
para que a gente participasse, né, desse evento, com premiação e tudo, para desenvolvimento mesmo de algo, de soluções que fossem sustentáveis, né, que tivessem essa pegada mais verde, né? Então a gente era meio que estimulado a pensar um pouco fora da caixa. Eu acho isso muito importante que ser explorado, né, dentro das universidades um pouquinho mais. Eu sinto que timidamente isso pode estar acontecendo. Então, tu vê que tem uma perspectiva aí nas universidades de que isso aumente um pouco. Começou, eu consigo ver essas movimentações a partir desse ano, inclusive. Né? Eu estou vendo, acompanhando, às vezes eu participo de alguns movimentos, às vezes sou convidada para ministrar alguma palestra, oficina, e eu estou começando a ver essas movimentações. Muito tímido ainda, mas já consigo perceber. Mas já é importante, né? Já é Sim, um passo. E como tu falou também, de inspirar outros. Então, eu acho que também te chamar aqui justamente para inspirar as pessoas, mostrar que é possível. Fácil, eu acho que não é, não. mas que é possível sim seguir nessa área, né? E aí, quais são os teus planos para o futuro aí agora? Com a meu eco ou pensa em seguir também um doutorado? Menina, olha, eu tenho muitos planos para meu eco, inclusive a gente está naquele momento de buscar possivelmente uma terceirizada ou ter o nosso laboratório, um espaço de produção regulamentado, todo bonitinho pela Anvisa, né, para que a gente consiga expandir um pouco mais. A gente já fez aí, já estamos, né, no processo de patente do nosso nome, né, de registrar nossa marca, de ter propriedade sobre a marca, né, para que a gente consiga expandir. A gente está nesse processo desde o ano passado. Então, eu acho que aos poucos a gente vai dando esses passos, porque são passos que são meio que a longo prazo, né? Requer maiores investimentos, né? Preparação, e a gente está nesse processo, eu acredito que logo menos, não digo assim ano que vem, mas muito em breve, a gente vai construindo esses espaços. Pretendo, sim, entrar no doutorado, inclusive. Ano passado fiz a seleção, mas eu quero fazer também dentro da minha área de produtos naturais, voltados para essa área de cosméticos, desenvolver produtos na área de cosméticos, até para me dar mais respaldo ainda, porque hoje estou concluindo uma especialização na área de cosméticos, faço outros cursos, né? Sempre estou estudando, mas sempre quero aumentar essa minha propriedade de falar daquilo que eu faço, de fazer o que eu faço. Então, estou nesse processo aí. Mas eu me dei mesmo esses anos sabáticos aí do doutorado também para esfriar a mente. Eu acho que eu já tinha até comentado contigo, mas estou no processo aí, quem sabe, muito em breve. Então, muita coisa aí vindo, né? E a minha última pergunta, que a gente já está chegando aqui com uns minutos da minha pauta, se você tem alguma dica ou sugestão para quem tem interesse na área. Tanto pode ser na área dos produtos naturais, quanto dos cosméticos naturais. Mulher, eu vou ser muito assim sincera, porque é uma área que está em constante expansão. E quando eu falo área de cosméticos, eu não falo somente da área de produção dos cosméticos, mas pode ser o desenvolvimento de uma matéria-prima, o desenvolvimento de uma embalagem. Eu li, por exemplo, a tua matéria com a Fernanda, né, que é engenheira de materiais. Uhum. E aí eu achei fantástica uma das pautas que vocês trouxeram, que era sobre o polímero biodegradável. E hoje isso aqui no Brasil, ele está sendo muito difícil de encontrar, de ter e obter embalagens que tenham essa pegada mais sustentável, né, para diminuir justamente esse impacto ambiental. E essa área dentro da cosmética, dentro do mundo aí de produtos de higiene pessoal e tudo, isso tem crescido bastante. Então, é uma dica, é tentar identificar em qual parte a sua área se encaixa, em qual parte da cadeia de produção, ou o que eu posso fazer para monetizar o meu conhecimento, eu posso dar
consultoria, eu posso fazer planejamentos, enfim, eu acho que há uma vasta possibilidade, né? Só você verificar aí, ler sobre pessoas que estão nessa transição de carreira, o que essas pessoas montaram, o que essas pessoas fizeram, mas é uma área que tem, assim, infinitas possibilidades. Inclusive, Fernandinha, né? Comece aí, um recado para a Fernandinha, comece aí, né, mulher, a desenvolver embalagens biodegradáveis, porque, assim, no Brasil está muito complicado. É tanto que a gente pesquisa muito sobre isso e a grande maioria é de fora do país, né? E como é que a gente pode tornar toda essa cadeia mais sustentável, tentando produzir aqui no nosso país, ter no nosso país, né, para diminuir essa emissão de carbono nessas importações aí. E é isso, é dar uma olhada no que o seu trabalho pode se aplicar, né, fazer e, assim, estudar muito, porque é um negócio que se você quer abrir uma empresa na sua área, se prepara para estudar, porque é o tempo inteiro. Então aí ó, a gente já tem aí uma junção, empresa de Fernandinha fazendo os polímeros biodegradáveis, já vai ser fornecida aí para a Meu Eco Quero. para as embalagens. Ontem. Então, é isso. Foi ótimo conversar com você. Você quer dar mais algum recado? Vender seu peixe aí? Quem quer encontrar Meu Eco, como é que faz? Com muita certeza. Se você quiser, né, acompanhar o meu trabalho, né, incentivar esses primeiros passos aqui da empreendedora, é só nos procurar no Instagram, @meu.eco_. Eu só colocar meu eco lá no Instagram, você consegue identificar. A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, no TikTok estou como Bruna. E esses espaços são canais que nos ajudam aí a divulgar um pouco o nosso trabalho. A gente também tem sites, nós também somos convidados para ministrar oficinas e palestras, falar um pouco sobre isso. E eu gosto muito, porque a gente leva essa parte do cosmético sustentável, né? Aliás, do cosmético aliado à sustentabilidade. E faz a gente pensar que há uma nova forma de consumir que pode ser muito mais benéfica ao meio ambiente. É uma das coisas que a gente prega. Então, vai lá, dá uma olhada. Só produto lindo e incrível, viu? Sério, não tô brincando. Pois é. Então, foi ótimo ter esse papo. Obrigado por ter aceitado e pela paciência de mais de um ano depois que eu fiz o primeiro convite, a gente conseguir gravar. E várias remarcações, estamos aqui com o episódio. O importante é que deu certo. Pois é, então muito obrigada. Espero no futuro a gente volte e tenha mais expansão para falar sobre o seu doutorado, sobre os novos produtos da Meu Eco, ou sobre as coisas que estão aí envolvidas por trás da nossa vida científica. Né? Vamos fazer um collab. Você está estudando cosméticos, estou vendo aí que está antenado nas tendências. Posteriormente, vamos fazer uma collab sobre isso. Pois é. Então, vem aí mais uma junção aí no futuro, Raquel e Bruna. Possivelmente. Eu que agradeço o carinho, o cuidado, né? Sempre que precisar, estamos à disposição. E é isso. Se quiser acompanhar mais, né? Quem quiser acompanhar nosso trabalho, só procurar a gente aí nas redes sociais da vida. Então, até o nosso próximo episódio do Ciência na Telha. Tchau. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões pra gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, @ciencianatelha. Pelo e-mail, que é ciencianatelha@gmail.com. Ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.